Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Vocês estão na plataforma da Solução de Webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Bom dia, estimados professores coordenadores. Muito feliz em estar aqui participando com vocês. Desejando um retorno auspicioso, repleto de realizações em suas unidades escolares, nós socializaremos hoje com vocês o programa Alfabetização Ambiental, que está sendo implantado em parceria entre as Secretarias de Estado da Educação e de Infraestrutura e Meio Ambiente, da SEDUC, do CIMA, para este semestre, nas escolas de anos iniciais. Com o objetivo de envolver e sensibilizar a comunidade escolar, com foco nos alunos e professores do segundo ano do ensino fundamental, a educação ambiental deve ser entendida como um tema transversal a ser considerado comum a todos os componentes curriculares. As nossas queridas TCNPs, Ana Paula, Carminha, detalharão agora, passarão para vocês, o programa que solicitamos seja desenvolvido com muito compromisso, com muita responsabilidade em suas unidades escolares, envolvendo e estimulando a participação dos nossos alunos na compreensão árdua da tarefa de preservação e melhoria do meio ambiente. Nós desejamos realmente que este programa tenha grande sucesso, como todos os outros das nossas escolas, e que vocês sejam aqueles incentivadores junto à sua equipe docente. Um abraço grande, todo o nosso carinho e um semestre cheio, pleno de realizações e sucesso para todos vocês. Muito obrigada. As meninas agora farão a parte melhor. Olá, PCs, tudo bem? Então, nós vamos hoje retomar um pouquinho com vocês aquela conversa que nós já tivemos no replanejamento sobre o programa de alfabetização ambiental. A gente está acostumado já a trabalhar com projetos, né? Como a gente sempre estudou, projeto didático, e todos os projetos didáticos, eles têm um produto final. Então, a gente vai observar que esse projeto, ele vai ser para o segundo ano, né? Então, vamos lá. Trabalhar com projeto, como a gente já conversou, a gente já consegue se organizar melhor, fazer planejamento de tempo. Esse projeto, ele vem dividido, assim como nós já estamos acostumados, com atividades, com unidades de sequência. Então, vocês já estão acostumados e para os professores do segundo ano não vai ser nenhuma novidade.
né? O que vai ser novidade será o tema, né? Apesar de que tudo isso que vai ser conversado no trabalho que faz com ciências naturais e humanas, naquele material lá do Ler e Escrever, Caminhos e Descobertas, a gente já tem esse trabalho realizado. Muitas escolas já fazem isso, então só vai ser um complemento, mas tem algumas que a gente sabe que por falta do material impresso para o aluno, fica mais difícil, mas aqui esse projeto vai ser desenvolvido nesse período, até o final do ano, nesses 6 meses de aula. O programa se chama Alfabetização Ambiental, tá? Mas aí a gente vai trabalhar esse projeto didático que chama Conhecer para Conservar. É um projeto integrador e marca o início do programa de alfabetização ambiental, em parceria, como a dona Cornélia já disse, com a Secretaria de Estado de Educação e a de Infraestrutura e Meio Ambiente. Esse projeto, ele contempla habilidades da BNCC, a gente vai ver lá na frente, tem algumas habilidades que estão elencadas, então a gente consegue ver, né? Assim como o do Currículo Paulista, que ele tem a BNCC mais algumas, né? E tem a finalidade de alfabetizar ambientalmente. Em um primeiro momento, agora a gente vai iniciar com os alunos dos segundos anos, de modo que se tornem indivíduos capazes de atuar no meio ambiente, de preservação, porque a gente sabe que esse assunto, ele está no programa do Ler e Escrever em muitos momentos, né? Mas aqui ele vai entrar como objeto de estudo, né? Lá a gente tem textos que falam sobre esse assunto, aqui a gente vai ver o meio ambiente como objeto de estudo, né? Esse projeto está organizado em etapas, e será desenvolvido nesse semestre, como eu já disse, numa proposta integradora, em 2 aulas semanais, tá? Então, fique claro. Então, durante 2 aulas semanais, os segundos aninhos farão isso. Ou seja, vai permear a rotina do professor, tem que aparecer lá na rotina do professor esse projeto, tá? O projeto em si, o título dele é Conhecer para Conservar, uma reflexão didática sobre ele. O planejamento das etapas desse projeto necessita ser sempre olhado, estudado pelo professor. O conteúdo, o processo passa por etapas, então precisam ser respeitadas essas etapas para que, né, seja tudo bem claro e realmente atinja o objetivo do produto final lá, que a gente vai ver como que vai ser legal. Tá? Vai aprofundar o tema, a gente está percebendo que a proposta é começar pelos segundos anos, mas como é uma proposta, pode ser que isso se aprofunde depois para os outros anos, então é como se fosse um piloto, vamos colocar assim. Então a gente vai iniciar com os segundos aninhos e é importante que façamos todas as etapas, todas as atividades do projeto, para a gente ver se deu certo, se não deu, o que deu certo, o que não deu, né? A gente precisa, para poder ver o que está acontecendo, a gente primeiro precisa realizar, né? Qual é o objetivo? A gente sempre fala que o produto final, ele tem que ter uma função social, para fazer sentido, né? Todo aquele pensamento que nós já temos dos projetos didáticos. Então, o objetivo do produto final é dar ao aluno o retrato do processo de aprendizagem pelo qual ele passou e apresentar o trabalho para a comunidade escolar, né? Então, quando nos outros projetos didáticos do programa Ler e Escrever, nós também temos um produto final que geralmente ou vai para a biblioteca ou é feito uma apresentação. Então, sempre tem um cunho social, um cunho, né, um objetivo maior. E aqui também, vocês vão ver que o produto final é bem interessante, tá? A participação dos alunos tem que ter um caráter pedagógico, lógico, porque eles têm que estar aprendendo com esse projeto. E eles devem ter, claro, desde o início do projeto, os critérios para a exposição do material produzido durante o processo. Então, assim como a gente está acostumado, a gente no começo lá faz todo aquele cartaz com aquelas etapas do projeto, mostrando o que vai acontecer em cada momento, né? Como vai ser a apresentação do produto final, tudo isso tem que estar muito claro para o aluno, tá? Os projetos didáticos possibilitam e indicam em quais pontos o professor precisa ajustar a sua prática. Então, é só com
A sequência de aplicações é que o professor vai conseguindo observar. Às vezes uma prática vai ser muito positiva, dar um bom resultado em uma escola, em uma realidade, em uma comunidade, e não em outra. Às vezes dentro de uma mesma cidade, né? Então, a gente vai, com a aplicação do projeto, é que a gente vai ver os resultados. Os objetivos, quais são? Incluir o aluno como protagonista na conservação e disseminação de atitudes, comportamentos e valores socioambientais sustentáveis. Desde pequenininho lá, já conversar sobre isso com eles, né? Porque a gente precisa de agentes que preservem esse ambiente, esse meio ambiente, e a gente sabe que essa criançada tem um potencial para isso. Então, tornar o aluno participante da ação de restauração do bioma local. Então, ele vai olhar para a realidade dele, ele não vai olhar lá para a Mata Atlântica, fora, longe da realidade dele, ele vai olhar ali para a cidade dele, né? Qualificar a ação do plantar e da abordagem ambiental nas estratégias de alfabetização em educação ambiental. Compreender o meio ambiente como parte da vida humana, associando sua conservação à possibilidade de melhoramentos, né? E pensar a conservação vegetal de uma forma sustentável. Ou seja, ele tem que aprender a fazer essa manutenção no planeta, porque senão isso, os resultados serão desastrosos se isso não acontecer, né? E a gente sabe disso. A justificativa para o projeto é conservação ambiental, né? Ter um compromisso com isso. É necessário que as crianças tenham esse cuidado. A gente sabe que na Semana do Meio Ambiente é tratado muito disso, que nas aulas de CNH também, CHN, são tratados também muitos assuntos sobre isso. Nos projetos do lixo, por exemplo, lá no 4º ano, tem muitos textos que alertam as crianças, mas os objetivos ali, por exemplo, do projeto do lixo, são diferentes. A gente está analisando textos científicos. Lógico que o conteúdo do texto não se perde, o aluno escuta tudo aquilo, ele lê tudo aquilo, mas se começarmos desde o 2º ano, a tendência é ser cada vez melhor, porque a gente sabe que as crianças têm um potencial muito grande. Então, considerar esse projeto como integrador, né, por meio de suas etapas, garante o contato real com conceitos e vivências relacionados à natureza, ao desmatamento, às plantas enquanto seres vivos, o homem enquanto responsável pelas ações, porque é só os homens que estão destruindo. Então, a criança tem que ter, desde o princípio ali da vida escolar dela, esse conceito. Né? Essa ideia de que ele é o sujeito ali que move o meio ambiente, que o papel de bala que ele jogar no chão vai fazer diferença, que não é só lá da cidade de São Paulo. Então, ele tem que ter essa noção. Então, esse projeto tem esse olhar. Aqui está, eu não vou ler todas, mas aqui estão as habilidades que a gente falou que estão elencadas na BNCC, e assim como na BNCC, no Currículo Paulista, né? Então, são habilidades que visam exatamente isso, a formação integral do aluno, olhando agora nesse projeto, olhando para o meio ambiente, olhando para o mundo em que ele vive, né? Pela manutenção e pela melhoria, se possível, porque a gente sabe que tem muitas coisas que precisam muito ser melhoradas nessa questão. Então, aqui estão as habilidades, depois vocês dão uma olhada para analisar, porque está tudo dentro do projeto, tá bom? Aqui são outras, e aqui são as etapas, que a minha parte termina aqui para falar. As etapas do projeto, quais são? A primeira etapa, o ambiente e as relações humanas. Nós temos 3 atividades ali. Então, é importante que seja estudado, assim como os outros projetos, o professor leia a atividade anteriormente, prepare-se a necessidade de algum material, ele tem que se preparar para fazer isso, né? Porque, senão, vai ser mais uma coisa burocraticamente sendo realizada. E a gente sabe que dentro da sala de aula não se pode perder tempo, né? Então, vamos olhar para esse projeto da maneira mais positiva que a gente conseguir. Na etapa 2, por exemplo, o reconhecimento das plantas como um ser vivo integrante do ambiente, né? Aqui o movimento metodológico também faz o levantamento dos conhecimentos prévios, tem a leitura do aluno, então ele vai fazer a leitura colaborativa ou compartilhada. Então, a gente vai estar trabalhando também outras habilidades
que não aquelas que foram mostradas ali na BNCC, mas que também nos ajudarão em outros aspectos, e vamos estar realizando o projeto, que é o importante, né? Na terceira etapa, cobertura vegetal e ativa, também temos lá, ó, leitura compartilhada, explorando dados, leitura de imagem, né? Então, dentro desse projeto que tem um objetivo ambiental, nós também vamos estar trabalhando coisas interessantes lá da língua, da leitura, que nos ajudarão em alguns aspectos que nós também estamos precisando. Mas não vamos estar perdendo tempo, né? Não sei como poderíamos chamar, mas a gente tem que aproveitar esse projeto para que o objetivo final seja alcançado nesse projeto e nos demais, né, nos nossos outros objetivos. A etapa 4, aprofundando os conhecimentos, é uma atividade só. Na 5, o desenvolver das mudas e natureza, que são 2 atividades. Na etapa 6, o estudo das etapas do plantio para a restauração ecológica. E na etapa 7, a culminância do projeto, ou seja, o produto final, né? Então, a gente tem um projeto bem simples, bem curto, né? São 7 etapas. Vamos ver se tem mais alguma. Não. São 7 etapas, mas eu acredito que 2 aulas seja o suficiente. A gente vai estar conseguindo, até o final do ano, fazer essa culminância que eles chamam, que a Carminha vai explicar para vocês o que é. Tá bom? Então, estamos aqui, o que vocês precisarem para ajudar a esclarecer, a gente está aqui para conversar, tá bom? Bom dia, PCs. Então, como a dona Cornélia já colocou, a Ana também já explorou bastante a questão das etapas do projeto, né? Então, só retomando um pouquinho, esse projeto é um projeto em parceria com a Secretaria Estadual da Educação e a Secretaria do Meio Ambiente, cujo público-alvo será os segundos anos, os alunos dos segundos anos, tá? E com o objetivo de trabalhar a biodiversidade, né? Isso está lá também nos materiais, caminhos de descobertas, né? E qual é o objetivo final? Cada criança que sair do segundo ano alfabética, ela plantará uma muda de árvore. Mas é lógico, isso a gente não vai fazer se tiver aluno que ainda não estiver alfabético, a gente também vai fazer com que ele plante essa árvore, tá? Mas é esse o incentivo, né? O plantio dessas árvores, que é o projeto, que seria a culminância do projeto, né? A etapa 7, vocês irão realizar uma mostra cultural, tá? Recebendo a comunidade para essa mostra cultural e realizando o plantio das árvores, tá? Mas onde a gente vai plantar essas árvores? A escola que vai decidir, tá? Preferencialmente um local de fácil acesso para as escolas levarem os alunos, né? E essas árvores podem ser plantadas em diversos locais, ou na própria escola, ou no entorno da escola, em córregos, em mananciais, nos parques urbanos ou numa reserva local, caso o município tenha, certo? E esse plantio ele deve acontecer a partir de novembro. Por que a partir de novembro? É porque quando começam o início das chuvas, tá? Essa foi a orientação que nós recebemos. Então, o projeto ele se constitui por 7 etapas, como a Ana já colocou. Ele será desenvolvido de agosto até dezembro, né? Até o final do ano. Durante o projeto, nós solicitamos que vocês realizem um portfólio com fotos, com imagens, né? Com registros de tudo aquilo que vocês, de todas as atividades que o professor fez com os alunos com relação a esse projeto. Então, ele será desenvolvido 2 vezes por semana, deve
constar na rotina do professor, tá? Nós encaminharemos esse material para vocês com todas as etapas do projeto, assim como os projetos que estão no Ler. Esse projeto também tem as mesmas etapas. E em algumas etapas tem alguns boxes e links para que vocês possam pesquisar a mais, né? Alguns textos que estarão lá para que vocês possam trabalhar com os alunos durante a realização do projeto, tá? Então, como já foi falado, né, do objetivo, por que desse projeto? É para revisitar o eixo Sociedade, Natureza, Educação Ambiental por meio de um projeto didático, né? E se é um projeto didático, ele tem um produto final. Mas o mais importante do que o plantio das árvores é o processo desse projeto. O que a criança pode aprender com este projeto? Isso que nós temos que focar, tá? Todo projeto ele está presente na BNCC, no Currículo Paulista, né? Todos sabem que ontem foi o lançamento oficial do Currículo Paulista, então ele já está contemplado neste currículo, certo? E com o título Conhecer para Conservar, tá? E é importante que o professor também tenha conhecimento sobre esse projeto. Por isso, assim como a gente orienta que ao iniciar um projeto, o professor faça um estudo anteriormente de todas as etapas, o mesmo vai acontecer com esse projeto. Por quê? Porque, primeiramente, o professor ele precisa conhecer as diferenças entre os seres vivos, ele precisa conhecer as diversas formas de vida na Terra, reconhecer os ciclos de vida dos vegetais e o equilíbrio dentro do ecossistema. Então, por isso que dentro do projeto tem alguns links e alguns boxes, né, que o professor poderá se utilizar para estudo, tá? Durante o projeto, nós trabalharemos com duas modalidades de leitura: o ler para estudar e a leitura colaborativa, certo? E também nós trabalharemos com a produção de texto aqui, na etapa 6, né? Que também o aluno irá produzir um texto, tá? O gênero Você Sabia que vocês já trabalham com os professores, tá? E a ficha técnica na etapa 4. Então, são dois gêneros que nós trabalhamos no segundo ano, já trabalhamos no segundo ano, e que vocês vão aprofundar com este projeto. A ficha técnica, que será elaborada com os biomas locais. Então, cada região, né, na região de Bitinga, na região de Borborema, na região de Dobrada, Itápolis, Tabatinga, vocês vão fazer a pesquisa quais são os biomas locais, tá? E elaborar essa ficha técnica, né? E também na etapa 6, o estudo das etapas do plantio para a restauração ecológica. Então, vocês vão produzir um texto de curiosidade, que é o Você Sabia Que, né? É quando vocês já estão finalizando e e o aluno vai produzir esse gênero, Você Sabia Que, colocando as etapas do plantio, certo? E, por final, essas mudas serão plantadas como a culminância do projeto, tá? Então, as mudas, como eu já disse, elas serão plantadas no mês de novembro, a partir de novembro, pois é início das chuvas, tá? E em locais próximos à escola. Por quê? Porque essas árvores, essas plantas, elas devem depois ser cuidadas pela escola, né? Não adianta a gente plantar lá a árvore e abandoná-la, tá? É preciso que os alunos sintam-se responsáveis por elas, certo? Por isso que
o interessante é que vocês observem em cada região, tá? A riqueza da biodiversidade, né? E que tipo de planta, que tipo de árvores são mais fáceis de serem reproduzidas, restauradas nos mananciais, nos parques, nas praças. E aí vocês também poderão fazer parcerias, cidade tiver um horto, né, que ofereça as plantas, ou mesmo a prefeitura que possa oferecer essas mudas para que sejam plantadas, tá? A inclusão dessa habilidade de conteúdos socioambientais, né? Ela tem como objetivo promover um novo olhar sobre o meio ambiente e a sociedade. Então, por que a gente está abordando a conservação e a restauração dessas árvores? Porque hoje nós observamos que são poucas as árvores plantadas em nossas cidades, né? A gente vê muito mais o corte do que o plantio. E por isso, a gente precisa melhorar o nosso meio ambiente, melhorar o lugar onde nós vivemos, né? Então, na atividade 3, que é uma das apresentações do projeto didático, a gente vai precisar saber quais condições didáticas precisam ser garantidas para o desenvolvimento dessa habilidade do segundo ano. Aquilo que a gente sempre está conversando com vocês. O que o professor precisa garantir para desenvolver esse projeto, né? As etapas desse projeto. Como eu disse, o professor precisa ter conhecimento dessas diferenças entre os seres vivos, né? As diversas formas de vida na Terra, reconhecer o ciclo de vida dos vegetais e o equilíbrio do ecossistema. Então, por isso que ele vai acessar os links, os boxes que estão presentes no projeto, para que ele possa estudar e trabalhar com as crianças, tá? Ele precisa saber, outra condição didática tirar das crianças o conhecimento prévio, né? O porquê da necessidade, o que eles pensam sobre a importância de um reflorestamento, do replantio dessas árvores, certo? E quais saberes os professores precisam ter para garantir o desenvolvimento dessas habilidades, que é praticamente a mesma coisa, certo? Tá? Na análise da etapa 2, que é uma atividade 4, né? Nós temos que manter os grupos, porque todo o desenvolvimento do projeto, em quase todas as etapas, o professor vai trabalhar com agrupamentos, certo? Então, pensar bem que nesses agrupamentos eu preciso ter alunos não alfabéticos e alunos alfabéticos. Então, lá na hora de produzir o Você Sabia, na hora de produzir a ficha técnica, eu tenho que colocar um aluno que já escreve, né, que é a escriba, e um aluno que ainda não está alfabético, não é? Porque ele vai ter condições de ditar para o escriba. Por onde? Por todos os textos que serão trabalhados colaborativamente, com a leitura colaborativa, durante as aulas, tá? Então, manter os mesmos grupos, realizar a leitura da etapa 2, e que será o reconhecimento das árvores como um ser vivo integrante do ambiente, né? Então, assim como nós integramos um ambiente, assim como os animais integram o ambiente, as árvores também são necessárias. E quanto mais nós tivermos uma cidade arborizada, nós teremos um ambiente melhor, né? Às vezes nós reclamamos tanto de um ambiente seco, de um ambiente árido, e o que falta, né? A gente só vê concreto, nós não vemos árvores, né?
É engraçado que todo mundo quer uma árvore para colocar o seu carro embaixo para pegar a sombra, mas plantar uma árvore ninguém quer, né? Conscientizar as crianças para que elas também conscientizem seus pais que quando a gente planta uma árvore, elas têm folhas e que folhas não são sujeiras, né? Porque muita gente acha isso. Ah, eu não planto uma árvore na frente da minha casa porque vai sujar a frente da minha casa, né? Mas essa é uma sujeira, entre aspas, uma sujeira boa, porque vai nos dar sombra, vai dar um local para os pássaros fazer seus ninhos. Então, tem tudo isso que a gente deve conversar com essas crianças, e a gente sabe que se a gente começar a conscientizá-las desde pequenos, nós teremos um ambiente melhor do que nós temos hoje. Então, quais os saberes que são fundamentais para o professor desenvolver essa etapa 2, né? E pensar nos outros recursos didáticos que vocês poderão se utilizar, como eu já disse, a leitura dos links, dos box, né? De textos de pesquisa, levar os alunos a pesquisar sobre esse reflorestamento, esse plantio dessas árvores, a necessidade de nós termos praças arborizadas, parques arborizados em torno da escola ou mesmo dentro da escola, certo? E que eles serão responsáveis pelo cuidado por esse plantio, tá? Então, reconhecer que as árvores são seres vivos, que elas nascem, elas crescem, elas alcançam uma maturidade reprodutiva, e assim como todo ser vivo, chega uma hora que elas acabam morrendo. Porém, se forem cuidadas e bem cuidadas, a vida dela é muito maior. Então, no início do projeto, a gente tem que iniciar uma conversa com os alunos da seguinte maneira, né? Por que as árvores, por que as plantas são tão importantes para nós, seres humanos? Por que a gente necessita viver num ambiente arborizado, num ambiente onde haja mais verde do que concreto, né? Será que as árvores e as plantas respiram? Como isso acontece? Então, durante todo o processo do projeto, os alunos com o professor estudarão essas questões, né? Do que elas se alimentam, como se alimentam, será que as árvores bebem água, né? Como que elas se mantêm em pé, tá? E para tudo isso, é preciso fazer um planejamento desse projeto. Então, os professores dos segundos anos, antes de iniciar esse projeto, eles vão se reunir, estudar todas as etapas, assim como eles fazem com os projetos que estão no material do Ler. Estudar todas as etapas, tá? Para conhecer como será o processo, para depois iniciar, tá? Então, como eu disse para vocês, geralmente todas as atividades são realizadas em grupos, né? Os materiais que são necessários, que vocês reproduzirão, ou se não tiver condições de reproduzir, levar no data show cópias do infográfico que compara a árvore com o ser humano, enfim. E aproximadamente 2 aulas por semana para realizar esse projeto, tá bom? Nessa etapa 2, que é o início, né? Vocês vão retomar a lista dos conhecimentos prévios dos alunos, daquelas questões que foram feitas para eles, né? Foram discutidas na roda de conversa, recuperando as anotações escritas num papel craft. Entregar aos alunos uma cópia do infográfico, que é comparando a árvore com o ser humano, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, para que cada dupla realize essa leitura. E nesse momento, sugere-se que as duplas sejam constituídas da seguinte maneira: um aluno, como eu já disse, com uma leitura autônoma e um aluno com pouca proficiência de leitura, tá? Então, a gente sempre tem que pensar no agrupamento para cada atividade, certo?
Por isso que todos participarão desse projeto. Orientar que os alunos façam a leitura com calma, buscando as informações de semelhanças entre plantas e ser humano, e solicitar que releiam o infográfico, grifando, sublinhando as características comuns. Então, esse infográfico é um novo tipo, é um novo gênero que eles vão estar aprendendo também, né? Caminhar pelas duplas, fazendo intervenções, fazendo observações, auxiliar os alunos no que eles tiverem dificuldade, né? E certificar que todos estão lendo esses infográficos. E depois, por último, socializar as informações destacadas pelos alunos, tá? Outra sugestão é que o professor pode realizar uma variação nessa mesma atividade, propondo a leitura do infográfico e a realização das questões no individual para os alunos alfabéticos. Então, supondo que eu tenha hoje, na minha sala de aula, todos os alunos alfabéticos, eu posso fazer essa atividade individualmente, tá? Caso ainda nós tenhamos alunos que não atingiram a base alfabética, então aí a gente sugere que faça os agrupamentos produtivos com o acompanhamento e a intervenção pontual do professor. Então, aqui tem uma dica do professor, né? O infográfico é a apresentação de informações que com preponderância de elementos gráficos visuais. Então, é um novo gênero, porque é um gênero onde aparece fotografia, desenho, diagrama estatístico, né? Integrados com textos mais simples, mais resumidos, né? Com dados numéricos. Geralmente, ele é utilizado onde está esses infográficos, em que portador? Nos jornais, como complemento e síntese ilustrativa de uma notícia. Então, esse é um exemplo de infográfico que vocês estão vendo aí, né? Comparando a árvore com o ser humano, tá? Então, as folhas das árvores, elas são comparáveis ao nariz humano, pois são utilizados para capturar o dióxido de carbono, assim como o nariz absorve o oxigênio para a respiração. Então, assim como nós respiramos, nós absorvemos o oxigênio, o mesmo acontece com as folhas das árvores, tá? As raízes são comparáveis à boca, porque ambas são a porta de entrada para os nutrientes no corpo. Então, como que nós, através da boca, é que nós colocamos os nutrientes necessários para o nosso corpo, né? Nós nos alimentamos dos nutrientes necessários para o nosso corpo. E a raiz da planta, através dela que ela recebe os nutrientes necessários para que a árvore se desenvolva, ok? E o corpo humano, com o seu esqueleto, que vocês estão vendo aí no infográfico, né? Ele notem a função de sustentar toda a estrutura de vasos sanguíneos, todo o corpo com nutrientes, oxigênio, são similares ao caule nas árvores e que sustentam e abrigam os vasos com nutrientes para a planta. Então, o esqueleto é como se fosse o caule das árvores, né? Que sustenta essa planta, tá? Então, esta leitura é importante. Então, os alunos vão ter essa oportunidade de mais um gênero ser colocado para eles fazerem a leitura do infográfico, comparando a árvore com o ser humano. Okay? Então, só para lembrá-los, né? Esse projeto é para os alunos do segundo ano. Em breve, o link dessa webconferência estará disponível e é importante que vocês passem para os professores do segundo ano para que eles assistam, né? Enviaremos o projeto para vocês por e-mail ainda hoje. Não esquecer do portfólio, né, das fotos, de todo o processo do projeto, do plantio dessas árvores, dessas plantas, em novembro, tá? Então, e o início, quando vocês vão iniciar esse projeto? Após a semana de recuperação intensiva. Então, por enquanto, o professor vai estudar esse projeto, dá tempo para ele fazer pesquisas, né?
estudar o projeto e organizar a rotina dele, tá? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição sobre ele e no final da web, por favor, respondam a enquete, tá? E a diretoria, o núcleo, eu, a Ana e a professora Cornélia, estamos à disposição para o que vocês precisarem quanto às dúvidas desse projeto, tá? Um bom trabalho a todos, um bom segundo semestre, uma boa recuperação para os nossos alunos, lembrando sempre, como nós já falamos no replanejamento, o foco é a aprendizagem e fazer de tudo para que os nossos alunos aprendam, tá? Então, até mais. Obrigada.